Antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que eu vou te contar agora é simplesmente inacreditável. O Cruzeiro está prestes a viver um dos momentos mais importantes da sua nova era. As últimas movimentações dentro da Toca da Raposa II estão deixando o torcedor completamente maluco, e não é para menos. São informações quentíssimas, vindas diretamente dos bastidores, e que mostram que algo muito grande está sendo preparado. E se você pensa que já viu tudo, espere até o final, porque o que está por vir promete abalar o futebol brasileiro. O sábado em Belo Horizonte começou agitado. A Toca da Raposa II abriu suas portas para a imprensa, e o que parecia ser um treino comum de preparação para o clássico contra o Atlético se transformou em um verdadeiro espetáculo de energia e confiança. O técnico Leonardo Jardim, conhecido por seu estilo detalhista e seu controle minucioso sobre cada aspecto do elenco, comandou uma atividade leve, mas cheia de intensidade e emoção. A grande notícia do dia foi o retorno de Wanderson e Christian, dois titulares fundamentais que estavam afastados por problemas físicos. Wanderson, que vinha se recuperando de uma lombalgia desde o jogo contra o Vasco, finalmente treinou normalmente com o grupo e mostrou que está pronto para voltar a atuar. Christian, por sua vez, que havia sido poupado por conta de desgaste muscular, também participou das atividades sem restrições. Esses dois retornos significam muito mais do que simplesmente a volta de jogadores importantes. Eles simbolizam a força do elenco e a confiança que Leonardo Jardim tem em seu trabalho. Desde que chegou, o treinador português vem implementando uma metodologia que une disciplina tática, intensidade e foco total em resultados. E os números falam por si. O Cruzeiro ocupa hoje a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 52 pontos conquistados, e vem apresentando um dos futebol mais consistentes do país. O clima entre os jogadores é de união total. Nos primeiros 30 minutos de treino, quando a imprensa teve acesso, foi possível notar um ambiente leve, confiante, mas ao mesmo tempo sério. Leonardo Jardim trabalha com um olhar clínico sobre cada detalhe. Sua equipe técnica, atenta, acompanhava de perto os movimentos de cada atleta. A preparação para o clássico contra o Atlético, que acontece na próxima quarta-feira, dia 15, às 21h30, na Arena MRV, é encarada como uma verdadeira final. Enquanto o Cruzeiro luta pela parte de cima da tabela, o rival mineiro vive situação oposta. O Atlético ocupa apenas a 14ª colocação, com 37 pontos, o que deixa o clima de rivalidade ainda mais intenso. Dentro da Toca da Raposa, o discurso é claro: vencer o clássico é fundamental não apenas pelos 3 pontos, mas também pelo peso simbólico que o confronto carrega. Mas não foi apenas dentro de campo que o dia foi movimentado. Nos bastidores, o Cruzeiro também comemorou uma notícia que veio de longe, diretamente do Chile. Lá, no Mundial Sub-20, o nome de Néiser Villarreal, ou Ney, como prefere ser chamado, começou a ecoar com força entre os torcedores cruzeirenses. O jovem atacante colombiano, de apenas 20 anos, simplesmente brilhou com a camisa da Colômbia. Em uma atuação memorável, marcou 3 gols na vitória por 3-2 sobre Espanha, garantindo seu país nas semifinais do torneio. A exibição foi tão impressionante que o nome de Néiser passou a ser destaque nas principais manchetes esportivas do mundo. Mas o que realmente enlouqueceu a torcida cruzeirense foi o que veio logo em seguida. Néiser Villarreal já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e deve reforçar o time mineiro a partir da próxima temporada. Isso mesmo! O garoto que vem encantando o mundo com sua velocidade, drible e faro de gol já é jogador da Raposa. E esse detalhe muda completamente o cenário do Cruzeiro. A diretoria, liderada por Pedro Lourenço, mostrou mais uma vez sua habilidade nos bastidores. O empresário, que assumiu o controle da SAF, está determinado a recolocar o Cruzeiro entre os gigantes do futebol brasileiro, e o caminho é claro: mesclar juventude talentosa com experiência vencedora. O técnico Leonardo Jardim ficou impressionado com o que viu de Néiser nas últimas partidas do Mundial. Fontes internas garantem que o português já pensa em como encaixar o colombiano no esquema do time. O treinador enxerga em Néiser um jogador com potencial para atuar em várias funções do ataque, seja aberto pelos lados, seja como segundo atacante. O garoto, por sua vez, já declarou em entrevista recente que sonha em jogar no Brasil e vestir a camisa do Cruzeiro. Fizemos história com a Colômbia e quero fazer história no Cruzeiro também, teria dito o atacante em conversa com jornalistas colombianos após a vitória sobre Espanha. Na Colômbia, o jogador é tratado como uma joia nacional. Chamado de herdeiro de James Rodrigues, Néiser tem uma característica rara: ali a técnica refinada a uma mentalidade madura para sua idade. Seus 3 gols sobre Espanha mostraram frieza, posicionamento e uma leitura de jogo impressionante. Não é exagero dizer que o Cruzeiro conseguiu uma verdadeira barganha ao fechar com o jovem antes que os gigantes europeus se movessem. Enquanto isso,
Em Belo Horizonte, o clima é de otimismo total. A volta de Wanderson e Christian reforça o time para o clássico, enquanto a chegada futura de Nézer Villarreal acende o entusiasmo sobre o que vem pela frente. A diretoria sabe que o torcedor cruzeirense quer mais, e Pedro Lourenço não tem medido esforços para atender a essa expectativa. Nos corredores da Toca da Raposa, o que se comenta é que o melhor ainda está por vir. E não é só sobre os reforços em campo. Há conversas adiantadas sobre um novo patrocinador internacional, um parceiro financeiro que pode injetar cifras milionárias e elevar o clube a outro patamar. O acordo, ainda mantido em sigilo, teria sido conduzido pessoalmente por Pedro Lourenço e promete ser o maior contrato comercial da história do Cruzeiro. Leonardo Jardim, por sua vez, mantém o discurso sereno, mas deixou escapar recentemente uma frase que despertou curiosidade em todos: o Cruzeiro vai surpreender muita gente em breve. A declaração, feita após o último jogo no Mineirão, acendeu um alerta. O técnico português é conhecido por não falar em vão. Quando ele diz que algo grande está por vir, é porque realmente existe algo nos bastidores sendo costurado. E essa combinação, um time em ascensão, um treinador estratégico e uma diretoria ambiciosa, está criando uma atmosfera de mistério e expectativa que há muito tempo não se via na Toca da Raposa. Mas o mais surpreendente de tudo ainda está por vir. Há um nome que começa a circular dentro da diretoria e que pode mudar completamente o destino do Cruzeiro. Um nome experiente, decisivo e querido por torcidas de todo o país. E a informação que chega é que Leonardo Jardim e Pedro Lourenço estão totalmente de acordo em fazer esse investimento. Agora, o momento que todos estavam esperando. Depois de dias de especulações, fontes ligadas ao Cruzeiro confirmaram aquilo que já vinha sendo comentado discretamente nos bastidores da Toca da Raposa II. Luciano, atacante do São Paulo, entrou definitivamente na mira do clube mineiro. E não é exagero dizer que essa possível negociação pode ser um divisor de águas na temporada. O Cruzeiro, que vem se consolidando como um dos projetos mais sólidos do futebol brasileiro sob o comando de Pedro Lourenço e Leonardo Jardim, enxerga em Luciano a peça ideal para elevar o patamar técnico e competitivo da equipe. A ideia é clara: unir juventude, intensidade e experiência decisiva num só grupo. Segundo informações apuradas por veículos mineiros e paulistas, Luciano não está totalmente satisfeito com sua situação no São Paulo. Apesar de ser um dos ídolos recentes do clube e ter sido peça fundamental na conquista da Copa do Brasil, o atacante vive um momento de desgaste. Desde a chegada de reforços ofensivos, como Calleri e Ferreira, o jogador tem perdido espaço na equipe titular e, em algumas partidas, sequer foi utilizado como deveria. Isso gerou incômodo, principalmente por parte do atleta, que se enxerga em plena forma e capaz de ser protagonista. Foi nesse cenário que o Cruzeiro entrou em ação. Leonardo Jardim tem acompanhado de perto o desempenho de Luciano há meses. O português é admirador do estilo de jogo do atacante, um jogador inteligente, de movimentação constante, que atua tanto centralizado quanto pelos lados e, acima de tudo, possui um faro de gol impressionante. Jardim acredita que Luciano encaixaria perfeitamente em seu sistema tático, onde os atacantes precisam participar da criação e pressionar a saída de bola adversária. Fontes internas garantem que Pedro Lourenço já autorizou o início das conversas com o staff do jogador. O dono da SAF cruzeirense está disposto a investir pesado para convencer Luciano a vestir a camisa celeste. A proposta envolveria não apenas um salário competitivo, mas também um projeto esportivo de protagonismo, algo que o atacante não vem encontrando mais no São Paulo. O Cruzeiro pretende oferecer a Luciano o status de líder técnico do elenco, uma referência dentro e fora de campo. A diretoria entende que o atacante tem a personalidade e o carisma necessários para se tornar um dos símbolos dessa nova era celeste. Além disso, a presença de Leonardo Jardim no comando da equipe é vista como um atrativo. O técnico português tem histórico de valorizar jogadores inteligentes taticamente e que se doam em campo, exatamente o perfil de Luciano. A operação, entretanto, não será simples. O São Paulo ainda detém contrato com o jogador até dezembro de 2026 e não pretende liberá-lo facilmente. Porém, o Cruzeiro confia em um ponto crucial: a vontade do próprio atleta. Pessoas próximas a Luciano afirmam que ele está aberto a novos desafios e enxerga no Cruzeiro uma oportunidade de recomeço em um clube que vive um momento de reestruturação e ascensão. Outro fator que pesa a favor da Raposa é a boa relação entre Pedro Lourenço e os empresários ligados ao jogador. O dono da SAF tem atuado pessoalmente nas tratativas, buscando mostrar a seriedade do projeto cruzeirense. Nos últimos meses, Lourenço vem investindo fortemente em infraestrutura, marketing e reforços estratégicos. O discurso é de construir um Cruzeiro protagonista, capaz de disputar títulos nacionais e continentais nos próximos anos. O torcedor cruzeirense, ao saber da possível negociação,
reagiu com entusiasmo imediato. As redes sociais foram tomadas por mensagens pedindo a contratação de Luciano. Hashtags como hashtag Luciano na Raposa e hashtag Vem pro Cruzeiro ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, e do Instagram nas últimas horas. A torcida vê no atacante aquele jogador de decisão, capaz de resolver partidas com uma jogada individual, uma finalização precisa ou um lampejo de genialidade. Luciano, vale lembrar, viveu um de seus melhores momentos na carreira em 2020, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do São Paulo. Desde então, manteve um nível técnico alto, sempre se destacando por sua entrega e capacidade de decidir jogos grandes. Além disso, é conhecido por seu temperamento competitivo, algo que agrada a Leonardo Jardim, que preza por jogadores de personalidade forte. Nos bastidores da Toca da Raposa, a movimentação é intensa. O departamento de futebol trabalha em silêncio, tentando evitar vazamentos que possam atrapalhar o negócio. Fontes próximas ao clube afirmam que as conversas estão avançando bem e que a expectativa é que Luciano dê uma resposta definitiva até o fim da próxima semana. Caso aceite o projeto, o atacante seria anunciado como o grande reforço da temporada, com apresentação marcada para o Mineirão, em um evento especial voltado à torcida. O que torna essa possível contratação ainda mais impactante é o momento do Cruzeiro. O clube vive uma crescente dentro e fora de campo, e a chegada de Luciano simbolizaria a consolidação de um novo ciclo. O atacante seria a cereja do bolo de um elenco que já conta com nome em destaque, como Matheus Pereira. Pedro Lourenço tem repetido em entrevistas recentes que o Cruzeiro não está no mercado para participar, está para vencer. E trazer Luciano seria um recado direto aos rivais: o Cruzeiro quer voltar a ser protagonista. Quer disputar títulos. Quer resgatar a grandeza de sua história. O técnico Leonardo Jardim, por sua vez, já teria dado aval total à contratação. Em conversa reservada com a diretoria, ele afirmou que vê em Luciano o perfil ideal para liderar o ataque da equipe e ser o elo entre os jovens talentos e os jogadores mais experientes. O torcedor, naturalmente, está em êxtase. A ideia de ver um jogador do calibre de Luciano vestindo o manto celeste reacende a chama da esperança. E, ao que tudo indica, essa negociação pode mesmo se concretizar. Se tudo correr conforme o planejado, o Cruzeiro anunciará oficialmente a chegada do atacante nas próximas semanas, em uma das maiores movimentações de mercado dos últimos tempos. O clima na Toca da Raposa é de otimismo absoluto. Pedro Lourenço e Leonardo Jardim seguem alinhados, confiantes de que estão montando um elenco à altura da história do clube. E se Luciano realmente chegar, o Cruzeiro dará um passo gigantesco rumo à reconstrução completa de sua identidade vencedora. E aí, torcedor celeste, você quer ver o Luciano vestindo a camisa do Cruzeiro? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, porque nas próximas horas tudo pode acontecer, e se essa bomba estourar, você vai querer ser o primeiro a saber.